pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Oi, seja muito bem-vindo ao nosso Bolo com Fé Cast, o nosso podcast para a gente ter um papo leve, né? Muito leve. Né? Ela voltou e agora é para ficar. É que vocês não Porque sentiram a minha falta. Aqui é o lugar. Eu venho aqui nesse podcast já no início para desabafar a minha alma. Orem por mim, esse pobre pecador. Por mim também. Abandonado por essa família. Que não leu O Pequeno Príncipe, que você é responsável por aquilo que cativas. O nosso papo descontraído, não muito, religioso. Nada religioso, pra gente falar de Deus. Absolutamente cheio da pessoa de Jesus Cristo. Sempre. O nosso Senhor e Salvador. Sempre. Estamos na nossa série O Jesus que eu nunca conheci. Que eu nunca conheci. E em falar nisso, tem um episódio aqui, todos os nossos episódios são maravilhosos, mas esse episódio a gente encoraja você a assistir, que é como lidar com luto. Nossa. Foi o último episódio? Não, acho que foi. Não antes desse, né? Ele foi um dos... 3 antes desse? 3 antes. E eu acredito que foi um dos episódios mais marcantes. Foi profundo. O luto, que foi quando Jesus sabe da morte de João Batista. Então, gente, lindo. É um episódio maravilhoso. Mas papel, hoje... caneta, Bíblia na mão. Compartilha. Ativa o sino. E se inscreve no canal, tá? E lá isso é importantíssimo. No Instagram nosso também, que tá sempre os cortes lá para você compartilhar com mais pessoas. Ajuda a gente, a disseminar a palavra. Em nome de Jesus. Nosso assunto hoje? Muito bom, vamos falar quanto que você está disposto para salvar a sua família. Esse assunto é maravilhoso. E também desafiador, até porque a gente está respondendo, eu acho que foi, Fer, um dos nossos comentários, que alguém falou para a gente falar sobre família, casamento. E chegou hoje o nosso assunto, né? Eita. A gente vai ser polêmico. Não, qual é o tema mesmo? Eu esqueci. Vamos falar da filha de Jairo. Quanto Não, você está disposto para salvar a sua família? Que luta. Como você está disposto para salvar a sua família? Porque cada dia que se passa com o nível de informação e de tecnologia, onde nos dá a sensação de que, se isso não está sendo bom, não vale a pena recuperar. Vai para outra. Esse iPhone aí já deu, já está outro. Vou pro próximo. Então, a questão da troca, da desistência, de ir para algo, está cada vez mais padronizado dentro da nossa sociedade. Então, aquela resiliência de lutar, de ver o que pode ser feito, corrigido, o que pode ser renunciado, qual é o propósito, qual é o alvo. Não vamos dar uma palavra final sem antes esgotar as possibilidades. Sim. Está cada dia mais escasso. Até porque cada dia mais levanta-se uma ideia bem malinha, perigosa, né? A ideia do que eu tenho que me amar, eu tenho que me importar comigo. E embora seja uma ideia verdadeira, e de fato não existe casamento, família e relacionamento se não tiver um amor próprio. Sim. Mas até onde isso é verdadeiro e onde isso não é apenas uma fuga para fugir de problemas e responsabilidades dos quais eu não quero enfrentar. Não é interessante que em situações de separação e quebras de relacionamento, a pessoa só depois que deu errado que ela pensa em fazer uma academia, comprar móveis novos, fazer uma cirurgia. Né? Por mudar o visual. Por que não decidiu fazer isso
juntos, tentar esgotar a possibilidade juntos. Será que não queria mesmo uma quebra só para ter uma justificativa? E eu não estou falando de casos gravíssimos. Eu não estou falando de casos onde se tem a violência, maltratos. Falando de... Esses casos não tem conversa. Sim. E eu acredito no poder libertador de Jesus. Sim. Mas o poder libertador de Jesus não ignora responsabilidades. E o poder libertador dele é para quem confessa e deixa. E alcança a misericórdia. Agora nós estamos tratando em situações de um mundo cada vez mais tomado por ego. Pelo egoísmo, pelo orgulho, por... Se não acontece do jeito que eu queria, então é incompatibilidade de gênero. Vamos pro próximo. Exato. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Então, não há mais uma luta, desejo pela família. Até, a gente pode olhar isso até pelos filmes. Sim. Filmes românticos hoje está cada vez mais chato. Porque não há nem uma história de superação, uma história de resiliência, de luta. Sim. Pelo contrário, sempre tem a ver uma traição com uma justificação, uma justificativa. E mesmo quando não tem algo, Quando não tem, exato. Já ouvi muito assim, se não der certo, eu largo ele. Eu já ouvi de pessoas assim, próximas a mim, não, se não der certo, eu largo. Mas assim, cara, como assim? O que é não dar certo pra você que você vai falar que você vai largar? Mas por quê? E assim, bons relacionamentos. Não tem nem por que você falar algo assim, se não der certo, eu largo. Exatamente. Porque já entra, é por isso que a questão do casar está cada vez mais... Não, vamos ficar junto. Pra que casar? Para que casar? Para que assinar um papel? Não quer dizer nada. Depois vai dar problema Se na hora de não quer desfazer, dizer né? nada, por que não faz? Vai ser trabalhoso desfazer, né? E não estamos tratando a questão só do assinar, mas como isso trata uma fuga de responsabilidade. Sim. Entende? Uhum. Porque se eu não quiser e não gostar, a gente larga e Cai fora. cai fora. Não vou ter dor de cabeça. Não vou ter dor de cabeça. Então, o quanto custa salvar a sua família? A prioridade. Na nossa conversa interna aqui antes de começarmos, o pastor Fernando estava falando da questão da prioridade. Sim. E definir prioridades. Quem vem em primeiro lugar? O que vem em primeiro lugar. E você só consegue... Não, eu não vou responder. Quando que você verifica o nível de prioridade? Sobre aonde eu estou colocando mais energia, mais força naquilo no meu dia a dia. Leva ela de novo. Ela precisa de mais uns dias lá. Olha, que ele me leva mesmo. E... é? Vou começar a fazer igual ele. É? Levar ali perto dos alligators ali. Como que você verifica o nível de prioridade? Algo está sendo deixado de lado. E a gente sente isso. A prioridade é verificável em tempos de pressão. Uhum. É quando a pressão chega que ela vai revelar de fato qual é a sua prioridade. Sim. Pressão, o problema, eles revelam o nível de prioridade. A gente passou por várias questões dessa na nossa casa até Atendimento pastoral, esquece da câmera, abre o coração. Até a gente colocar as prioridades corretas, né, amor? E quando a Lolo nasceu, o Fê, a prioridade dele sempre foi trabalho.
Ele sempre era trabalho, 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 eu preciso sustentar, preciso ganhar dinheiro. A cabeça dele sempre foi feita para isso. Quando a Lolo nasceu, eu lembro que a gente teve uma abertura de turma no dia 31 de agosto, ela nasceu dia 10. E eu lembro de estar lá na cama, eu fiz cesárea, tá toda lá, acabada. E aí, 5h30 da manhã... Ela conta assim, ela estava acabada, destruída. E dia 31 de agosto é nosso aniversário de casamento. Aí a portinha do quarto assim entreaberta, aí eu só vi 5h30 da manhã uma pessoa passando, que não era uma pessoa que vivia sempre na minha casa. Eu falei, uai, era o menino que trabalhava com a gente. Eu olhei assim, o que tá fazendo aqui? Aí acordei e tal. Aí falei, o que tá acontecendo? Não, a gente veio porque hoje vai abrir turma, lançamento, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí 11 horas da manhã chegou. Não vou falar mais não. Parou. Enfim, eu só sei que a gente teve uma briga gigantesca no final desse dia, porque eu olhei e falei, cara, eu tô com um recém-nascido em casa, acabada. Como assim tem um monte de gente na minha casa, você não para de trabalhar? E a gente teve essa discussão. Baita discussão. Ai, meu Deus, como que a gente fica cega num negócio desse, cara? Pode rir, mas no dia, gente, eu chorei um monte. Pô, e me afrontou, pode rir. Pode rir. Me guarde, e aí? Se eu contar em off, eu conto o resto da história. Vai, e aí? Não, porque a história tem uma parte que ele falou, calma, é a parte mais engraçada. Mais terrível. Não. E aí? Foi o supra-sumo. E aí, é claro, a gente teve, ao longo desse tempo que a Lolo estava crescendo ainda, muitas e muitas discussões por ele ter essa prioridade de seu trabalho. E aí, Deus foi alinhando as prioridades. Mas a gente teve muitas brigas, muitas discussões. Ixi, Deus tá desconectando o microfone pra parar de falar. Não desconectou não, tá ouvindo? E a gente teve muitas brigas e muitas discussões de até falar assim, eu vou embora. Por não entender quais eram as prioridades. Até Deus entrar no meio. É exatamente isso. Por quê? Porque as prioridades, Bruna, vai ser redefinidas quando um problema chegar. E a gente não pode ficar precisando de problemas para redefinir prioridades para organizar a nossa casa. É o versículo, é o texto que o apóstolo Pedro fala assim, que entre sofrer por fazer o bem e sofrer por fazer o mal, eu prefiro sofrer por ter feito o bem. Então assim, aconteceu um problema na minha casa, pegou de surpresa, mas nós estávamos alinhados. Terá resistência e terá força e não terá ambiente de culpa. O problema é quando um problema chega. E o problema chegou e nós estávamos desalinhados. E o problema, além de ser um problema, ele revelou um outro problema. A falta de alinhamento que pode gerar culpa. Tá vendo? Aconteceu isso por causa disso. Aconteceu aquilo lá por causa daquilo lá. Aí você começa a botar o dedo na cara do outro. E aí começa a ter os conflitos familiares. Sim. O nosso texto de hoje, que nós estamos já há 2 episódios no capítulo 5 de Marcos. Você pega a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, e nós vamos, a partir do versículo 21, Jesus voltou de um lugar chamado Gadara, que era um território não judeu, e quando ele volta, as multidões se encontraram ao redor da praia para recebê-lo. E o versículo 22 de Marcos diz, capítulo 5, que chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Então, o que é um dirigente da sinagoga? Nossa teóloga. É o administrador da sinagoga? Exato, é um administrador. Um gestor, né? Mas o que significa isso, ser um administrador da sinagoga? Então, provavelmente ele era alguém da classe dos fariseus, ele é o mestre da lei. Então ele estava ali representando a lei. Eita. E eram os fariseus que iam de encontro com Jesus, Contra né? Jesus. Contra Jesus no que ele estava pregando. Exato. Então,
Assim, eram os inimigos. E ele é um dos dirigentes de uma das sinagogas. Então, ele faz parte, ele é um dos cabeças de um grupo religioso, faz parte de uma sinagoga, chefe da sinagoga, que cuidava da liturgia de um ambiente religioso. Ele faz parte de um grupo religioso, e um grupo religioso que veementemente contra Jesus. O problema é que ele, embora sendo um dirigente da sinagoga e tendo toda a sua carreira religiosa, que também fazia parte da sua vida cotidiana como trabalho, Era então de onde ele estamos tirava o falando sustento também dele. do sustento e da vida dele. O que significa, então, que ele vai ter que colocar isso em risco, sua posição, sua influência, seu emprego, suas amizades. E por quê? Porque o texto diz que esse chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele viu Jesus e ele prostrou-se. A palavra prostrou-se aqui no grego é o prostrar-se de reverência. De se jogar aos pés mesmo. Então, você entende o significado disso? Que você está se prostrando para alguém que é sendo para ele inimigo, ou seja, esse cara contrário à religião que eu acredito. Uhum. E ele se prostrou Sim. diante do Senhor, pedindo. O verso 23 diz, na minha versão, ele implorou insistentemente. Então, além de se prostrar aos seus pés, ele implora insistentemente. Então, é um nível de humilhação e de rendição. Sim. Só que lembre-se que ele não está fazendo isso nas escuras. Ele estava fazendo isso diante de uma grande multidão. Sim. E os fariseus sempre estavam observando essas multidões em que Jesus estava inserido, né? E todos os atos de Jesus ganhavam, todos os atos públicos de Jesus ganhavam uma notoriedade muito rápida. Sim. Se fosse hoje, iam para as páginas de fuxico, de fofoca, viu, Fernando? Olhem por nós. E muito rápido. Sim. Porque tudo que ele fazia publicamente tinha impacto. E quanto mais a notícia de que um chefe da sinagoga se prostrou aos pés dele, implorou, se humilhou. Mas que nível chega a ponto de você não mais se importar publicamente em fazer tal coisa para salvar sua família? Porque diz aqui que minha filhinha está morrendo. Então não importa. Ninguém pensa em emprego quando a sua casa está sendo atingida, a não ser alguém que não tem prioridade correta. Ninguém pensa em emprego quando sua filha, seu filho está sendo atacado pelas surpresas terríveis dessa vida. Sim. Ninguém pensa em a perca que eu vou ter na questão financeira ou de relacionamento quando a minha casa ou a minha filha está quase morrendo. Está morrendo, está quase à beira da morte. Então, o que fez Jairo colocar em risco tudo o que acreditava? É porque com certeza chegou um ponto em que ele falou: do que adianta manter o que eu acredito e perder a minha casa, perder a minha filha? Em que nível de culpa minha esposa me colocaria
sendo eu o chefe da sinagoga. E também, isso não revela só sobre Jairo, porque tudo indica que a esposa estava também decidida que ele fosse a buscar a Jesus. O que já nos começa a ensinar algo interessante. Se só o Fernando luta pelo sonho, enquanto a Bruna é oposta, não ressuscita nada. Enquanto só a Bruna luta pelo sonho, enquanto o Fernando é o oposto, não ressuscita nada. É por isso que tem filhos morrendo, porque os pais estão lutando, lutas opostas. Ou melhor, estão brigando entre si por causa de propósitos opostos. E não consegue perceber que tem filhos sendo entregues à droga, aos abusos, a tantos níveis de maldade, porque nenhum dos pais está disposto a se alinhar para salvar a própria casa. É mais importante eu manter aquilo que eu acredito, mesmo que seja o oposto ao que você acredita, do que eu me juntar ao mesmo propósito e falar, não, vamos juntar isso daqui, vamos salvar nossa casa. Exatamente. E a questão também de zona de conforto. Sabe? Mas ter que buscar uma reconciliação agora, não quer saber de uma coisa? Vamos cada um para cada lado, eu pago pensão, depois eu pego o menino uma vez na semana, a menina pega... E tá bom. E tá bom, porque senão isso vai gerar um problema, eu posso colocar em risco todo um ganho. Mas nem Jair nem a esposa pensou o risco de perder o conforto, porque não se compara ao risco de perder a filha. E não apenas a filha, mas eu acredito que Mateus, provavelmente, ou Lucas, que narra o fato, diz a minha única filha. E não é apenas a filha, mas a única filha, o que deixa, verso 42 de Lucas 8, está escrito que a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Então, a sua única filha. E eu penso, Bruno e Fernando, e você que está conosco, essa questão de única pega muito em mim. Por quê? Porque você fala assim, mas eu tenho mais filhos. Tá, mas cada filho é único. E não importa se você sai, eu não tenho filho, mas é só eu e ela, e se a gente não der certo, vou para outro. Tá, mas por mais que você for para outro, esse relacionamento é único. Sim. Porque nós somos únicos um em relação ao outro. E talvez o que nos falta é esse senso de singularidade e particularidade. Porque quando nós tratamos todo o relacionamento só como mais um, casamento como mais um e filho como mais um, perdendo a singularidade, perde também a consciência de que o que eu estou lutando é lutando por algo singular, único, específico. E mesmo porque quando eu não luto, né, falando de relacionamento, se tá ruim nesse, a não ser em casos extremos, né, como você já falou, de abuso, né, todas as pessoas vão ter, as pessoas são únicas, singulares. Exatamente. Então, qualquer relacionamento que eu entrar, eu vou ter problema. Porque o outro não é igual a mim. Ele não teve a mesma criação, não tem a mesma cultura. O Fer não é igual a você? Não. Graças a Deus, né? Graças a Deus, senão essa casa ia ser uma loucura. E a Lu, se parece mais com quem? Comigo. Ia ser bom se parecesse mais com ele, sabia? Ela ia ser mais calma. Não ia ser mais fácil, amor? Porque você tem dose dupla. Ele tem dose dupla de Bruna. Tadinho, bichinho. E
O Jairo foi, minha filhinha está morrendo. E ele se dobra. Uhum. Ou seja, ele colocou tudo em risco para salvar sua casa. Sim. E ele diz para Jesus, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Aqui entra um ponto. Qual é? Na fé que ele tinha. As pessoas até lutam. Algumas até lutam. Desde que a solução seja dentro do que eu quero. Então vem, impõe as mãos. Deu a solução para ele. E ela será curada. Então Deus, eu salvo o meu casamento, mas assim, faz isso. Desse jeitinho. E geralmente sempre tem a ver com a mudança em relação ao outro, não necessariamente eu. É. E aí, como pastor, eu posso falar da minha experiência pastoral. O que eu já... Pastor, coloca a mão na cabeça do meu esposo, para ver se ele muda. Eu olhava e falei, ixi, ele muda. Às vezes, uma dificuldade para trazer o cônjuge para a igreja, para o culto, para o ambiente. Aí vem, pastor, primeira vez que veio, viu? Tem que falar com ele. Já deixa a pessoa toda constrangida. Jesus Cristo. Sabe, é uma questão religiosa. Deixa a pessoa aí, deixa Jesus falar, deixa o Espírito Santo falar, deixa a palavra ministrar. Para de ser religioso. É Jesus que vai fazer a obra. Sim. Sabe, e você tem que aprender a lutar com as ferramentas corretas, dentro da direção correta. Sim. Mas é sempre uma vontade de uma mudança que se encaixe dentro do padrão que eu quero. Até porque cada pessoa é difícil olhar para o próprio umbigo, né? Difícil olhar onde você está errando, onde você que é a parte que está deixando a outra pessoa fazer isso. Exatamente. Ou, por exemplo, nós estamos falando do Jair aqui, que pela filhinha vem com as mãos. Eu, por ter o diagnóstico autista, eu já identifiquei 3 vezes situações de casais que vieram falar da criança e eu falei, olha, leva, porque pelo que está me contando, me lembrou muito o que eu sou. E os 3 casos deram. Caramba. E depois os pais me agradeceram, mas os pais saíram no atendimento pastoral querendo me matar. Mas lógico. Fica com raiva, né, de ouvir que seu filho, meu Deus. Só que ou eles iam ou ficariam mais um ano sem dormir, porque não dormia a criança. E aí eles estavam achando, e coloca a mão. Sabe, essa fé mística no sentido de misticismo e não de mística no sentido de ser transcendente. Eu acredito numa fé mística porque ela é transcendente, mas ela não é mágica. Mas ela trabalha com processos. Qual que é a diferença de uma fé mística e de uma fé que é transcendente? Não, a minha fé é transcendente porque ela vai além da lógica. Sim. Ela vai além dos cálculos, ela não está presa a coisas, a diagnósticos, ela vai além. Tá. Só que ela não é mística no sentido de que ela evita processos, de que ela coloca a mão aqui e pronto. Então, tipo assim, ó, se fizer 21 dias de campanha, resolve. Ela não entra dentro desse padrãozinho de meritocracia, de que se você fizer isso e estiver bem forte, acreditando bem fortinho, vai dar. Porque essa não é a fé bíblica. E acreditar que Deus só vai se mover se for algo muito espiritual e só ali naquele momento. Que Deus não usa médicos, psiquiatras, psicólogos, Deus está se movendo a partir do meio que ele bem escolher, porque ele não quer só resolver o problema, ele quer me resolver. Sim. E ele usa outras pessoas. Exatamente. Porque tem gente que é tão religiosa que, eu não vou levar meu filho no médico porque Deus é o médico dos médicos, ele vai curar. É como o caso, guarda minha boca, Jesus. Igual a minha, vocês viram. De um indivíduo que falou do autismo como sendo do demônio. Tem que pegar um gato morto e bater nesse cara. Falou isso em público. Ou seja,
Olha o nível de uma fé que não é a fé das Escrituras. A fé das Escrituras não é assim. Ou seja, as pessoas querem, é aquilo que eu ministrei no culto que tivemos, onde o Fernando e a Bruna se reconciliaram, que eu falei sobre Naamã, eles se reconciliaram. E eu falei que o Naamã que estava leproso, o que ele falou? Eu vou lá e o profeta vai colocar a mão na minha cabeça. E aí, quando o profeta colocar a mão na minha cabeça, vai me curar. E o profeta falou, não, vai mergulhar. Vai tomar banho. Processo. E ele não queria Então, mergulhar como profeta. As pessoas procuram religião pelo misticismo, não pelo processo. A fé em Cristo é, vem e siga-me. Senhor, onde tu mora? Vem ver. Anda comigo. Vem me conhecer dia após dia. Sim. E aí, e eu entendo, Jairo. Só que algumas vezes, a gente quer fazer isso. A gente está quase dizendo para Deus assim, ó, se eu tivesse o poder que o Senhor tem, eu nem incomodaria o Senhor. Mas já que eu não tenho o poder que o Senhor tem... Faz exatamente o que eu quero, desse jeitinho, eu não quero te atrapalhar. Você já fez isso? Já. Já? Não faço mais, mas já fiz. Não faz mais? Não sei. Às vezes pode ser que eu faça assim. Sabia! Se apertar mais. Não, conscientemente, não mais. Teve uma situação que a minha agenda foi bagunçada. Mas por quê? Eu falei, Senhor... Mas por quê? Tem uma justificativa. É Você o que bagunça eu quero. a vida do pastor... Gente, Deus vira do avesso que a pessoa... A minha oração é boa, viu? Olha isso, olha que linguagem. Tá quase, tipo assim, ó, quase que minha oração, quase que é um feitiço minha oração, quase que é um levioso. Nunca... Olha, acho que foi uma das vezes que eu tive mais bravo em cima do altar. Bruna Grifinória, aí... Ai, meu Deus. Eu tava bem bravo aquele dia. Tava muito bravo. E quando eu fico bravo, eu pego melhor. Aí... É verdade. Tá. E Jesus aceitou. Aí foi com ele. Tá. Verso 24. E Jesus foi com ele. Pronto. O problema parece resolvido. Sim ou não? Sim. Sim. Tá Você já aí viveu comigo. isso? Já viveu isso no casamento, na família? Quando, teve aquela situação, aquela briga, aí você orou, aí o diagnóstico, o médico falou, não, parece que tem uma saída. O contrato, o cara falou assim, não, vamos que vai assinar. Não, aqui vai dar certo. Aí você já, calma, não, peraí, Jesus está indo, está resolvido, a angústia vai acabar e de repente alguém entra na sua frente. Já aconteceu isso? Já. Aconteceu, tem pouco tempo que aconteceu isso. Que também. isso? Não tem? Pensa um pouquinho. E assim, quando você quer que Deus resolva algo na sua casa e de repente começa a piorar na sua casa e você vê Ele resolvendo na casa do outro. Meu Deus. Não foi nesse sentido. Sabe, existe um tema aqui, que não é o assunto de hoje, mas existe um tema aqui que é muito importante. Qual é? É aprender a lidar com o silêncio de Deus. Porque, se você prestar atenção do verso 25 ao versículo de número 35, Jesus só vai falar com Jairo de novo no verso 36. Do verso 25 ao 35, Jesus não está falando com Jairo. Está resolvendo o problema de outra pessoa. Então são 10 versículos de silêncio. Que eu não sei quanto tempo foi. E que ele estava agoniado, porque a filha dele estava quase morrendo. E nesse momento ele recebe a notícia. Eita. Verso 35. Jesus ainda estava falando lá, resolvendo o problema da mulher do fluxo de sangue, que foi o episódio passado. Sim.
que inclusive foi incrível, se você não assistiu. E Jesus está ali conversando quando chega alguém da casa de Jairo. Rapaz, é muito complicado quando você recebe notícia ruim da tua casa, de alguém de dentro da tua casa. Sabe aqueles problemas que você descobre na tua casa por alguém de dentro da tua casa? Que gente dentro da tua casa te dá má notícias da sua própria casa. Você tá bem, Fer? Tá bem. Você tá pensando. Você tá refletindo. Tá anotando, né, amor? Então, chegou alguém e falou: Jairo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Esse ponto aqui, o ponto de que não tem mais jeito. Acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. E eu quero encorajar os que estão conosco que Jesus sempre pode ressuscitar uma história. Por mais que você acredite que ela... Pastor, morreu o sentimento, Jesus ressuscita. Não, pastor, morreu o sonho, Jesus ressuscita. Se você aguentar mais um pouco, e se vocês juntos estiverem decididos, Jesus ressuscita. É verdade. Mas aqui mostra esse silêncio de Deus em uma situação piorando. Já viveu isso, Fernando? Você precisa resolver algo na sua casa e Deus não fala nada e a situação só piora. Ah, já? Viu? E aí? Que foi? Ela fez um assim, respirou. Quem assim. nunca? Você já viveu isso? Deixa aqui nos comentários pra É saber a minha se a gente frase. tá junto. Tem que patentear a minha frase. A pessoa quer roubar a frase dos outros. Ai, ai. Aqui, ó. Não precisa mais se incomodar. Mas agora... Verso 36 diz que não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente. Entendeu? Não fazendo caso. Tipo, não importa se tá falando pra mim que acabou, que morreu. Mas eu vou dar mais uma chance. Entendeu? Porque no meu tá percebendo isso. Exato. Sua Bíblia é maravilhosa. Eu gostei disso. Por quê? Percebendo isso. Leia o verso 35. O que estava acontecendo? Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do Jairo. Não entendi. Enquanto ele está falando com a mulher aqui... Ele ainda estava falando, então ele estava aqui percebendo que estava rolando uma movimentação. O que Jesus está querendo dizer é que o fato de eu estar resolvendo o problema do seu vizinho não quer dizer que eu ignorei o seu. Os meus ouvidos estão atentos. Depois dessa eu não vou mais falar nada. Tchau! Um beijo do mago. Por mais que ele esteja em silêncio, cuidando às vezes de outra pessoa, que você está vendo, poxa, aquela casa está sendo tão cuidada, parece que ele não está cuidando da minha, mas o ouvido dele está ali. O ouvido dele está ali. E agora, é agora que a gente vai... O quanto você está disposto a lutar pela sua família, porque o Jairo agora tem duas palavras. Uma, o diagnóstico de dentro da sua casa. Morreu. E outra, a de Jesus. Não tenha medo. Só acredita. Eita. Caramba. Em quem que você vai acreditar? Em quem? Só que Lucas coloca esse fato depois de um outro fato. Está em Lucas capítulo 8. O que significa que alguma coisa de extraordinária tinha acontecido antes. O quê? Já tinha um boato. Qual boato? Lucas, capítulo 7, versículo 7. De 11 a 16, que Jesus ressuscitou um menino em Naim. Tchau. Deus abençoe a todos. Ou seja, a essa altura, o Jairo já ouviu alguma notícia? Já ouviu alguma coisa, já sabia. Então Jesus diz, somente creia. Você vai ter que fazer uma escolha.
Você vai ter que ficar com as notícias negativas da sua casa, da sua parentela, de que esse casamento não vale, esses filhos deixa pra lá, vai tentar fazer outra coisa, ou você fica com Jesus dizendo, aguenta, somente creia. Vamos viver e deixa eu mudar esse cenário. Caraca. Maravilhoso? Maravilhoso. Aí Jesus chega, porque agora começa o processo. Uhum. O primeiro processo foi o quanto você está disposto a renunciar. Sim. O segundo processo é o quanto você está disposto a esperar. Sim. O terceiro processo é o quanto você está disposto a crer. Uhum. Não tem que enumerar isso. Tem mesmo. O primeiro é o quanto você está disposto a renunciar. O segundo é o quanto você está disposto a esperar. Uhum. O terceiro é o quanto você Crer. está disposto a crer. Uhum. E o quarto é o quanto você está disposto a deixá-lo mudar. Por quê? Porque quando Jesus chegou, o verso 37 diz que não deixou ninguém segui-lo, Sim. senão Pedro, Tiago e João. E quando chegaram na casa, no verso 38, viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz, e tinha até música lá. Mateus vai dizer, no capítulo de número 9, que havia umas relíquias da morte lá, que eram os tocadores de flauta. Quando alguém morria, eles Tocava tocavam flauta porque tinha as carpideiras, que eram as mulheres, as carpideiras que eram as mulheres que eram pagas para chorar. Ela se segurou. Você não sabia disso? Não! Sério? Isso é um Google. costume até hoje? Lá não sei. Meu Deus. Gente, é que parece uma coisa muito absurda, né? Mas, ô Fernando, leva ela de volta lá para Hollywood. Meu Deus. Ai, é que parece muito absurdo, né? Você Aqui, ter ó. que pagar alguém pra chorar. Cara. Aqui, ó. Carpideira é uma profissional feminina cuja função consiste em chorar por um defunto alheio. Meu Deus. É aí, ó. Sabia? E Parece que é alguém que um rico contrata porque já não tem mais ninguém pra chorar por ele, mas não de uma família que... ó. E deixa... Não sabia disso, não? Não. Que luta, hein? Meu Deus. Ó, lê aí Jeremias 9,17. Fico chateada com o meu Antigo Testamento. Não tá tão lido. Ai, que susto. Jeremias 9. 17. Aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai chamar as mulheres pagas para chorar, para que venham. Trazei as mulheres mais hábeis, para que venham também. As mulheres As pagam. melhores. Eram as carpideiras. Meu Deus. Era um profissional. Então, havia. Então, Mateus vai dizer, no capítulo 9, que versículo de número 23, quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu os flautistas e a multidão agitada. Por quê? Porque estava tendo todo um rito, todo um funeral. E aí, Jesus chegou, viu aquele povão lá, Sim. e ele falou. Em Mateus? Marcos 5,39. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Sim. E agora vai mostrar algo interessante. Todos começaram a rir de Jesus. Não é interessante que se a sua casa está em desespero, as pessoas estão chorando. Mas quando você levanta a voz e acreditando que Deus pode mudar, os mesmos que estão chorando riem. Você já viveu isso? Já viveu gente que parecia estar triste
parecia Com a sua estar triste junto com você, mas quando vocês decidiram se resgatar, foram os primeiros que começaram a zombar? Mas manter uma família em pé é entender que o choro e o aplauso das pessoas de fora não são consistentes para que a minha casa esteja em pé. Nossa. Se casamento só for sucesso pelo aplauso e pela curtida dos outros, só uma questão de tempo vai ruir. E os mesmos que te aplaudem vão te malhar, e os mesmos que uma hora te odeiam, uma hora fica feliz. E aí, por que quarto tem que... Quarto de... O quanto você está disposto. Você tem que estar disposto à mudança que Jesus vai fazer, porque Jesus mandou que todos saíssem. E ele só deixou o pai, a mãe e os 3 discípulos com ele. Você quer casa mudada? Só comece a deixar entrar na sua casa os amigos de Jesus. Tchau! Deus abençoe a todos. Isso é verdade. Isso aconteceu com a gente. De fato. Lá, só os amigos de Jesus. Quando eu estou falando de amigo de Jesus, não estou falando de religioso, não, porque tem muito religioso, crente, que não é amigo de Jesus. Amigo de Jesus é quem tem coração voltado para Ele. Sim. Que está preocupado em amar as pessoas, e amar também é falar a verdade, exortar, corrigir. Amigos de Jesus. Sim. Amigos de Jesus não é perfeito, porque os 3 não eram perfeitos, Pedro, Tiago e João. Não mesmo. Mas tinham fé insuficiente em acreditar no Salvador. Pare de colocar gente dentro da sua casa que só vai te dar problema, porque não é amigo de Jesus. Sim. E começa a tirar da sua casa gente que é uma tristeza falsa. Sabe, Bruno, é gente com tristeza falsa que se torna amante. Não é pra ter falado isso. É gente com tristeza falsa que está armando situações por trás. É aquela velha história de novela. O melhor amigo que estava lá apoiando é o que estava apunhalando. Sempre. Enquanto você tá triste, tá chorando com você. Exato. Só que se você tá feliz... Então, o texto deixa bem claro que Jesus mandou, sai todo mundo. Ficou ele, o pai, a mãe e os 3. E aí, ele entrou onde a criança estava. E ele falou, ela não morre, ela dorme. Sim. O que ele está querendo dizer é um processo, e eu vou levantar ela. Sim. E ele tomou ela pela mão e disse, Talita cumi, que significa, e ele falou em aramaico, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus pode falar com situações que eu não tenho autoridade para falar. E a voz dele vai aonde a minha não vai. Porque se essa menina morreu, eu não sei onde que o espírito dela estaria nesse momento. Mas a voz de Jesus pode ir onde a minha não vai. E a voz de Jesus traz o que a minha voz não pode trazer. E Jesus diz, você gostou dessa? Agora eu percebi, você vai pregar isso no Jeff das Mulheres. E Jesus diz, levante-se, menina. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E deixou todos atônitos. Agora, veja, Bruna, a importância de confiar em Jesus e a importância de deixar entrar só de fato pessoas que confiam, e do lado de fora eles só vão ver o ruído, vão ouvir os ruídos do milagre. Imagina a menina andando e correndo, o que está acontecendo lá dentro? Nossa, todo arrepiado. Existem coisas que Jesus vai fazer dentro do secreto e da intimidade. Sim. Só que tem o quinto. O quanto você está disposto a renunciar, o quanto você está disposto a esperar, o quanto você está disposto a crer, o quanto você está disposto a mudar, a deixar ele mudar, e o quanto você está disposto a manter. Porque eles
Mandou que dessem de comer a menina? Porque mandou que desse comer a menina. Eu não vou ficar brincando de ressurreição. Eu não vou ressuscitar alguém por descuido morrer de novo. Deem de comer. Caramba. Você tem que dar manutenção. E essa questão da manutenção, a gente consegue colocar até para o casamento. Né? Exato. Então, assim, tá bom, Jesus resgatou o seu casamento. Só que se você não der manutenção naquilo que ele... Isso é dar de comer. É. É a questão da manutenção. De não deixar com que a fome se levante e ganhe espaço. De novo, né? De novo. E procure cisternas vazias ou cheias de lama para tentar resolver a sede. Caramba. Então, o quanto você está disposto aqui agora para lutar pela sua família? O quanto vocês estão dispostos a renunciar, esperar, crer, Deixar Jesus mudar. Mudar e manter. É um Isso. caminho longo, né? Não É o caminho diário. É um caminho diário e, assim, não é um processo fácil, porque hoje em dia as pessoas querem milagres rápidos e fáceis. Não é um processo de fácil. Deus. Mas quando se ouve os passos de uma menina correndo, quando se ouve o resultado de uma casa reconciliada, onde o ambiente, onde o barulho da música de luto é trocado pela alegria de uma menina, não tem preço. É exatamente isso. E eu vejo, aqui eu estou lendo, né, os 5 passos de todos esses processos, e é um processo longo que a gente passou aqui em casa. O processo da renúncia, o processo da espera, o processo de crer, de deixar Jesus agir e mudar. E hoje a gente vive o processo de manter aquilo que ele transformou, aquilo que ele mudou. E eu posso dizer assim, com muita convicção, é que vale muito a pena. Parece que a gente está sofrendo, que não tem uma saída, né? O que vai acontecer com a minha vida, mas vale muito a pena. Com certeza. Vamos fazer um convite agora. Vamos. O convite de você tomar a atitude que tomou Jairo. De onde você estiver, cair aos pés de Jesus e falar: entra na minha casa. Me ajude a renunciar, me ajude a esperar, me ajude a crer, me ajude a mudar, me ajude a manter. Sim. Seja o Senhor da minha família. Se você agora quer se entregar ao Senhor Jesus, escreve nos comentários. A gente vai estar vendo, o Fer nos avisa, a gente ora por você e responde. Queremos orar com você e por você agora. Pai, a cada pessoa que no nome de Jesus não quer desistir da sua casa, da sua família. A tua palavra diz que nos últimos dias as pessoas seriam contra a família. Está escrito na carta de Timóteo. Mas nós acreditamos que a família é o teu plano. E eu não acredito que essa casa, eu não acredito que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, que essa jovem, essa criança foi destinada, eu não acredito nisso, a uma perdição, a um isolamento, a uma solidão. Entra agora. Resgata essa casa, resgata essa vida, resgata essa família, resgata esse lar. Vem com as tuas mãos. E cada um que colocou, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, convence, Espírito Santo. Pedimos a tua bênção e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ai, coisa linda. A gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe. Te abençoe. Se a Bruna estiver aqui ainda com o Fernando, Deus abençoe. Bye.